Olá, meus amigos, meus irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Voltamos mais uma vez, ficamos um tempo aí sem gravar vídeos, mas agora retornamos para mais uma série importante. Vamos falar basicamente sobre Apocalipse capítulo 11, enfatizando as duas testemunhas. Você está no seu canal Pura Verdade e eu sou o Valdemir Bernasconi. Já peço que, se você não for inscrito, por favor, inscreva-se no canal, deixe o seu like aí, também ative o sininho para receber as notificações, compartilhe com seus amigos e, o mais importante, deixe a sua opinião sobre o assunto. Não vamos diretamente ao estudo sem fazermos a nossa oração como de costume. Portanto, convido você a fechar os olhos e comigo orar. Oremos assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu santo nome. Obrigado, Pai amado, porque nos concede a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, em boas condições, para mais uma vez estudarmos a tua palavra. Por favor, abençoe os amigos que já fazem parte do canal, já são inscritos. Aqueles que ainda não são, por favor, ajude-os a se inscrever e compartilhar também com os seus amigos. Desta forma, tenho certeza, Pai, que o Evangelho cumprirá a sua missão. Portanto, ó Pai, usa-nos como instrumento em Tuas mãos e abençoa todos os amigos que estão conosco. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, amados, as duas testemunhas. Vamos falar hoje sobre a parte 1. E no próximo vídeo estaremos então expondo a parte número 2. O livro do Apocalipse nos mostra as duas testemunhas que estiveram de luto durante 1260 anos de perseguição, que haveriam de ser mortas durante um período de terror. Por exemplo, na Revolução Francesa, e que ressuscitariam, crescendo então até o céu. Apocalipse 11 começa com a ordem para medir o templo, o altar e os adoradores. Deus mede o seu povo antes que permitir que passem pelo penoso período da provação. Durante esse tempo, eles proclamam a última mensagem de advertência ao mundo. O conflito dos séculos terminará de modo dramático e decisivo, numa admiração à manifestação da ira de Deus. Apocalipse capítulo 11 termina em triunfo para o povo de Deus. Deus vindicará seu nome na terra e estabelecerá seu domínio de justiça para todos sempre. Queridos, a mensagem do capítulo 11 é a de plena certeza em Cristo. É-nos dada uma ideia de vitória no fim do tempo, quando os poderes do mal serão derrotados definitivamente e começará o reinado do anticristo. Este capítulo antecipa o que virá em seguida. Em alguns aspectos, o capítulo 11 resume o que é considerado, na segunda metade do livro, a ordem para medir o tempo. O altar e os adoradores antecipam os acontecimentos retratados simbolicamente nos capítulos 12 e 14, especialmente o apelo para perseverança, que está registrado no Apocalipse 14, verso 12. A referência das duas testemunhas profetizando vestido de pano de saco por 1260 dias, Apocalipse 11, verso 3, corresponde à fuga da mulher para o deserto durante o período de tempo de Apocalipse 12, verso 13 e 14. A besta que sobe do abismo para pelejar contra as duas testemunhas
Apocalipse 11, de 7 a 10, prefigura os esforços do dragão, que é Satanás, para fazer guerra à descendência da mulher. Apocalipse 12, verso 17. O diabo usa a besta que emerge do mar, ou seja, o poder do sistema papal, Apocalipse 13, 1. E depois, a que emerge da terra, o poder dos Estados Unidos da América, Apocalipse 13, verso 11. O poder das duas testemunhas para ferir a terra com pragas, Apocalipse 11, verso 6, encontra sua parte correspondente nas 7 últimas pragas, capítulos 15 e 16. O grande terremoto que precede a 7ª trombeta e destrói a 10ª parte da grande cidade, Apocalipse 11, verso 13. É um presságio da destruição causada pela 7ª praga. A Bíblia diz que ocorreu um grande terremoto como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra, Apocalipse 16, verso 18. A declaração do triunfo que se segue à 7ª trombeta, Apocalipse 11, verso 15, é semelhante ao louvor que ocorre após a condenação de Babilônia, ou seja, o falso sistema religioso, Apocalipse 19, de 1 a 8. O derramamento da ira divina sobre o mundo provocador, Apocalipse 11, verso 18, prenuncia a atitude de Deus para com Gog e Magog, Apocalipse 20, versos 7 a 10. Finalmente, a visão do templo e da arca do concerto, Apocalipse 11, 19, antecipa a habitação de Deus com seu povo, para que possam ver-lhes a glória e viver para sempre na luz da sua presença. Apocalipse 21, de 1 a 4 e 22 até o 27. Apocalipse 11, verso 1, diz o seguinte: foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e foi-me dito: levanta-te, mede o santuário de Deus, e o altar, e os que nele adoram. O termo medir o santuário ou o templo quer dizer ter clara compreensão do santuário no céu e do juízo investigativo. Medir, esta palavra é usada como um significado de avaliar e julgar, mas pode ser considerado também como uma promessa de restauração e preservação. O altar, visto que o átrio exterior do santuário não devia ser medido, esse altar deve referir-se ao altar do incenso interno e ao ministério intercessor de Cristo, apresentando sua justiça para cobrir os nossos pecados. Medir o altar é verificar se aceitamos a justiça de Cristo e a sua intercessão por nós. Portanto, é imperativo aceitarmos o sacrifício de Jesus em nosso favor e tê-lo como nosso Salvador pessoal. Medir o altar. Como isso se refere ao altar de incenso, verso 2, o povo de Deus deve ter mais clara compreensão da maneira pela qual o ministério intercessor de Cristo traz justiça pela fé. É necessário, então, estudar sobre esse tema, sobre essa doutrina bíblica, a doutrina do santuário, ok? É preciso compreender perfeitamente esse tema, porque ele é de muito significado para o cristão. Medir os que adoram. A obra do Evangelho só poderá ser terminada quando o povo de Deus refletir o caráter de Cristo. Apocalipse 11:1 liga esse capítulo a Apocalipse 10, mostrando o que deve ser profetizado novamente. Qual é a importância que a Bíblia terá no testemunho a ser dado nos últimos dias. A ordem para medir tem aplicação especial ao ministério de julgamento efetuado por Cristo no santuário celestial. As razões para esta aplicação podem ser anunciadas de maneira como segue. Por exemplo, o templo é o santuário no céu. Ver Apocalipse capítulo 1, verso 12 a 16, capítulo 2, verso 1,
capítulo 4, verso 1 a 11, capítulo 5, verso 1 a 14, capítulo 6, verso 9 a 11, capítulo 7, 9 ao 17 e capítulo 8, de 1 a 5. A medida dos adoradores precede o selamento dos servos de Deus, prefigurado ali na Bíblia no capítulo 7. A medição dos adoradores fala daqueles que serão selados por Deus, Apocalipse 7, de 1 a 8. A medição é o juízo investigativo, que prepara o povo de Deus para a luta final dos últimos dias. Comparar então com Daniel 8,14, quando o anjo diz: até 2.300 tardes e manhãs o santuário então será purificado. Toda essa medição corresponde ao juízo investigativo, onde Cristo hoje, como sumo sacerdote, intercede em favor dos filhos do seu povo, dos filhos de Deus, né? Medição é julgamento. Essa restauração e preservação do templo de Deus parece ter também especial aplicação e compreensão mais ampla do significado do ministério de Cristo no santuário celestial, que adveio desde 1844, quando então teve início a obra de justificação ou a obra de intercessão de Cristo no santuário celestial, período também que começamos a contar o tempo do fim. A medição dos adoradores denota uma obra de julgamento. Todos deverão comparecer ante o tribunal de Cristo, é o que diz a palavra do Senhor. Então, por que Deus mede o seu povo? Ou por que Deus julga o seu povo? Deus mede o seu povo a fim de prepará-los para o desafio dos últimos dias e habilitá-los para o céu. Recursos divinos que Deus torna acessíveis para o crescimento e desenvolvimento da fé. Nossa segurança nos últimos dias está inseparavelmente ligada à nossa relação com o Senhor Jesus Cristo. O objetivo da medição é determinar a qualidade dessa relação e preparar-nos para a luta que está à frente, né? Jesus disse que haveria tão grande tribulação como nunca houve desde que houvesse humanos sobre a face da terra. Então as coisas serão muito difíceis e é necessário um relacionamento íntimo com Cristo para que nós possamos superar esse período de grande tribulação. Porque Deus mede seu povo justamente para isso. Deus mede seu povo a fim de prepará-lo para esses confrontos finais. Muito bem. Apocalipse capítulo 11, verso 2, nos diz o seguinte: mas deixa o átrio, que está fora do santuário, não meças, porque foi dado aos gentios, e eles pisarão a cidade santa por 42 meses. Átrio representa a terra e a obra de expiação que Jesus realizou quando esteve no mundo. A medição e o seu significado. Apocalipse 11 é a continuação da cena descrita no capítulo anterior, na qual foi coordenado que João tomasse e comesse o livrinho. No capítulo 11, verificamos que o apóstolo recebeu uma vara de medir. Com ela, a tríplice ordem de medir o templo, o altar e os que nele adoram. Por isso, o átrio seria dado aos gentios, que por 42 meses calcariam a pés a cidade santa. Mais uma vez estamos lidando com uma profecia simbólica. Ezequiel 41, de 1 a 4, 43, de 1 a 9, Daniel 8, 9 a 14, Zacarias 2, de 1 a 7. As profecias de Ezequiel, Daniel e Zacarias lançam luz sobre o estudo do Apocalipse 11. A visão de Ezequiel, a medição do templo, é uma profecia de restauração espiritual após o período do cativeiro. Tanto Daniel como João enfatizam a mesma verdade. A mensagem do santuário seria restaurada. O ministério mediador de Cristo seria compreendido novamente. Será avaliado o caráter do povo de Deus, e esses serão preparados para o encontro com o Senhor na sua volta. Vemos também 42 meses, ou 1260 dias literais, mas que em dias proféticos constituem então 1260 anos. Os 42 meses, ou
1260 dias são uma referência ao período da supremacia papal ou a Ponta Pequena, né? E esse período estendia de 588 a.C. até 1798 após Cristo. Durante esse tempo, as duas testemunhas, ou seja, o Velho e o Novo Testamento, profetizariam vestidas de pano de saco. Esse foi um tempo em que as forças do mal calcaram a pés as verdades da palavra de Deus e perseguiram os que procuravam perseverantemente estudar as Escrituras por si mesmos. As profecias dos 1260 anos são referências também a 42, 2 meses. Essa profecia de tempo é mencionada 7 vezes na Bíblia, 2 das quais em Apocalipse 11, verso 3, nos diz: considerei as minhas duas testemunhas que, vestidas de saco, profetizassem por 1260 dias. Quem seriam as duas testemunhas? Duas testemunhas são o Velho e o Novo Testamento. Muitos acreditam que essas duas testemunhas seriam Elias e Moisés, mas não tem nada a ver, tá? As duas testemunhas é a própria palavra de Deus, o Velho e o Novo Testamento, que foram perseguidos durante os 1260 anos em que a igreja esteve escondida no deserto, onde a palavra de Deus quase foi extinta. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, então, Ele preservou a sua palavra. E hoje nós temos a Bíblia em totais condições de ser lida e estudada. Temos Bíblias de todas as maneiras, de todas as linguagens, de todos os idiomas, né? Então, mas a Bíblia está, mas passou por um período de grande dificuldade. E esta é a profecia de Apocalipse capítulo 11, que faz referência às duas testemunhas, o Novo e o Velho Testamento. Meu amigo, se você gostou, já deixa o seu like, inscreva-se no canal, né? Ativa o sininho aí para receber as notificações, compartilhe com seus amigos, deixa o seu comentário, que é muito importante para nós. Nós esperamos você então para o vídeo 2 sobre esse assunto, a segunda parte desse estudo, no próximo vídeo. Fique atento, ative o sininho e você receberá o aviso de quando este vídeo estiver disponível. Deus te abençoe, que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja contigo hoje e sempre. Amém. Amém.